Hoje eu vou fazer uma questão que envolve procedimento argumentativo e as diferentes vozes dentro de um texto. Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o professor Gabriel Torres, mais uma vez aqui no canal do professor Felipe Pereira. Lembra de se inscrever no canal, conferir as outras coisas que a gente tem aqui no canal, as lives do Felipe, as lives que eu participo também e as outras correções. Hoje vamos, então, para essa questão que, como foi anunciado, trata de procedimento argumentativo, tá? E essa aqui eu já vou mostrar a competência bem no começo, porque essa aqui é bem direto ali o enunciado. A questão que eu vou fazer hoje é a questão 25 da prova amarela do Enem 2020, tá? Que tem esse texto aqui relativamente grande, né? Meia página. Mas vamos, naturalmente, começar pelo enunciado. O enunciado nos indica o tipo de abordagem que a gente tem que ter com o texto, o tipo de raciocínio que a gente tem que ter com o texto, ou seja, nos indica a habilidade que gerou esta questão. Vamos para o enunciado, então. Nesse texto, busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. Seduzir o leitor. Aqui quem já manja das habilidades já soa um alerta. Aqui vai soar mais ainda. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo é o quê? Então, assim, de cara, quem conhece vai reparar que essa questão é da competência 7, habilidade de 4. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como intimidação, sedução, comoção. Acho muito engraçado que diz chantagem, entre outros. Eu sempre tento pensar como é que um texto vai me chantagear, né? Bota aí nos comentários se tu sabe como é que um texto pode chantagear um leitor. Gostaria de saber. Bom, vamos aqui para a questão da habilidade 24. Falou sedução, diz que esse é o procedimento, né? E está pedindo para identificar qual trecho que evidencia esse procedimento argumentativo. Aqui é um tipo de questão que muitas vezes a gente pode fazer literalmente sem ler. Por quê? Porque o trecho está citado aqui. Mas por que a gente não recomenda, eu, o Felipe e toda a equipe da plataforma Linguagens, por que a gente não recomenda fazer nenhuma questão sem ler? Poxa, olha a importância que é fazer a prova do Enem. Olha o quanto que essa nota pode significar para a tua vida e vai significar para a tua vida, quer seja boa ou ruim para ti, né? Não arrisca, não faz o troço sem ler. Lê todos os textos, lê a prova, o documento da prova na íntegra. É muito importante para ti, para o teu futuro, tá? Mas assim, o trecho está especificamente aqui. A gente não precisa voltar tanto. Pensa que é mais um facilitador para a gente do que um indicador que a gente não vai precisar ler o texto. Não dá. É um risco muito grande não ler um texto, não ler a prova na íntegra, né? Vamos então para o texto, prestando atenção nessas vozes externas. Começando. Relatos de viagem nas curvas da Nacional 222 em Portugal. Em abril desse ano, fomos a Portugal para uma viagem de um mês que esperávamos há um ano. Pois no dia 4 de maio, chegávamos no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Que linda, abre aspas, antiga e muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Encantei-me, diriam eles. Pelas belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas, parques e praças muito bem cuidados. Os tripeiros, sinônimo de portuenses, têm orgulho de sua cidade, apelidada de invicta, nunca foi invadida, e valorizam tudo o que há de bom ali como a melhor estrada para se dirigir no mundo, a Nacional 222. Pois na manhã do 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer tal maravilha. A cada 10 quilômetros tínhamos que encostar. Corríamos, dançávamos, tomávamos chocolate quente, sopa, tudo que fosse quentinho, e lá íamos para mais uma etapa. Uma aventura deliciosa. Depois de 3 horas, mais ou menos o dobro do tempo necessário, não fossem as paradas para aquecimento, chegamos a casa, congelados, mas maravilhados e invictos. Então, um relato, né,
acredito que de um belo começo de férias em Portugal, um país bem interessante, bastante interessante. Pois então, vamos ler o enunciado novamente agora, depois de ler o texto. Nesse texto, busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo, ou seja, uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. Aí é que a gente tem que ver o que seria essa voz externa. Dá uma olhadinha nas alternativas, caso tu não tenha feito, escolhe a que tu acha mais correta aí para tua mente, para o teu coração. Se quiser, pausa o vídeo, porque eu vou falar o gabarito agora. O gabarito é a alternativa A. Que linda A! Antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Sim. Não tem como ser mais externo que isso. O negócio tá até grafado de outra forma, claro, só o muito nobre, né? Que indica que é um português um pouco mais arcaico, digamos assim, né? Se é que é português. Um galego, um portunhol, galego tá bem longe de ser portunhol, né? Tá bem mais para português, mas é um português mais antigo, tem cara de português mais antigo, tá? Basicamente, nessa questão, os alunos ficam entre duas alternativas. Adivinha quais? A e a B. Não, desculpa, a B e a C. Três alternativas. Por quê? Porque são as alternativas que tem, perdão, a B e a D, que tem alguma coisa, digamos assim, no abre aspas. Tá? Tem uma aspas para alguma coisa. Mas agora vamos para o seguinte, tá? Duas razões para ser a alternativa A e não as outras. Bom, só para comentar as que eu não comentei. Essa aqui, ó, tem absolutamente nenhuma voz. Ah, mas dizer que eles têm orgulho... Não. Quando a gente fala de uma voz externa, imagina que a gente tem a voz do narrador, tá? Que seria quem está escrevendo o texto. Falar em narrador é uma coisa um pouco mais literária. Pela resposta, a gente consegue imaginar que tem que ser uma voz externa a desse narrador indicando. Então, assim, quando é o narrador falando que alguém falou alguma coisa, ainda é a voz do narrador. Agora, quando é esta voz externa, quando é uma outra pessoa falando outra coisa, e isso interrompe o narrador, aí já é uma voz externa, porque daí não tem, digamos assim, aquele discurso indireto que a gente consegue observar aqui e aqui, mais ou menos, né? Na verdade, não, aqui é uma espécie de uma epígrafe, né? A melhor estrada para se dirigir do mundo é uma caracterização, assim, um epíteto, né? Uma coisa para se colocar aquela frase ali, né? O time de não sei o quê, os vencedores de tal, a invicta, né? Agora aqui já é uma outra voz, já é uma outra língua que interrompe, né? Isso aqui provavelmente antiga, muito nobre, sempre leal, invicta, é algo muito parecido com isso aqui. Só que isso aqui provavelmente é uma citação, até por estar em outra língua, tá? Outra língua é um exagero, por estar dentro de um outro português, digamos assim. Aqui, diriam eles, encantei-me. Isso aqui é uma frase colocada da onde veio, eles, os portugueses, tá? Essa aqui é uma descrição da estrada. E a C e a E não tem absolutamente nada assim de externo, né? Não dá para dizer de forma nenhuma que vai ter uma voz externa aqui, né? Retomando, então, alternativa A tem uma frase colocada diretamente no meio do discurso do narrador, dessa alternativa A. Essa aqui tem um discurso indireto tranquilo, simplesmente explicando uma coisa que o próprio narrador falou e modulou, e aqui é só uma descrição um pouco mais específica da estrada, né? É um nome da estrada que está citado, um nome, uma descrição, um apelido, né, da estrada que está colocado entre aspas. Não é uma voz externa, simplesmente uma caracterização tradicional daquela estrada. Aqui não, aqui é uma voz externa, um lema em uma outra voz, digamos assim. Beleza, então, espero ter te ajudado. Essa questão não é das mais fáceis, né? A competência 7 apresenta algumas questões mais tranquilas, essa não é das mais tranquilas da competência 7. Espero ter te ajudado, como eu falei no começo do vídeo.
confere aqui o que a gente tem mais no nosso canal, confere o Instagram do Felipe, que também tem muita coisa interessante que pode te ajudar a estudar a prova do Enem em geral. Para conhecer mais sobre competências e habilidades, confere o canal do YouTube, principalmente confere o link aqui para a nossa plataforma de linguagens IHM, onde a gente trabalha toda a prova do Enem só por habilidades, que basicamente é como a prova do Enem tem que ser trabalhada. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.